Hoje vamos falar sobre a história de um rato. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Mari, se inscrevam, deixem seu joinha, deixem seu like, espero que vocês gostem desse conteúdo. Agora este canal se chama Mari Entre Linhas, porque eu tô sempre entre as linhas da escrita e as linhas do crochê. E de vez em quando eu vou falar sobre essas coisas aqui. Eu falei para vocês no outro vídeo que esse mês eu estaria lendo livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque no dia 27 de janeiro é o dia dedicado às memórias das vítimas do Holocausto. E aí, eu acabei de terminar, O Maus, que é este livrinho aqui, que é um livro, olha, que temos aqui 2 ratinhos. E ele é um livro de história em quadrinhos. O Art Spiegelman, ele escreveu esse livro contando a história do pai dele. O pai dele era judeu e viveu toda a Segunda Guerra, né? O pai dele nasceu em 1906 e morreu em 1982. Então ele passou todo o período da guerra, das duas inclusive, né? Ele estava vivo. Mas no período da Segunda Guerra Mundial, ele vai contando a história dele aqui no livro, o filho vai escrevendo em forma de quadrinhos. Então o livro tem as partes em que é a atualidade, né? O momento em que o pai está conversando com o filho, e tem as partes em que o pai está na guerra, as memórias do pai. E é interessante a gente pensar em várias coisas, aquele livro que você tem dá para fazer muitas reflexões sobre a nossa vida até agora, né? Sobre o nosso relacionamento de pai com o filho, dos filhos, nós com os nossos filhos, né? Eu já tenho 3 filhos adolescentes, ou nós com os nossos pais, e também com relação à guerra mesmo. A gente aprende muita coisa. Num livrinho assim tão simples, né? Que é de desenhos em quadrinhos, e a gente aprende muito. E é uma das coisas que é muito interessante quando o livro é quadrinhos, é que além do que está escrito da história, né, dos diálogos, você tem as imagens, e essas imagens mexem bastante com a gente. Tem muitas imagens aqui que são bem difíceis de ver. E gostei muito, gente, gostei muito. Vou contar um pouquinho para vocês por que eu li esse livro. Além de ser um mês, né, eu não tinha pensado nisso quando eu comprei o livro. Eu ainda não conhecia o desafio. O livro eu já tinha visto alguns booktubers falando, já tinha visto algumas pessoas falando desse livro já há muito tempo. Porque é um livro antigo mesmo, né? Ele foi publicado acho que em 91. Então, é aquele livro assim que você ouve ao longo da vida, 91. Ouvi algumas pessoas falando sobre esse livro e aí eu me interessava. Mas quando foi Natal desse ano, eu gosto de dar livro para as crianças, eu tento dar todos os anos. Alguns pula, a gente acaba não dando, não presenteando com livros, mas esse ano a gente resolveu presentear com livros, eu e meu marido. E demos um livro pro João, um livro para a Ana. E a ideia de dar esse para o Pedro é porque o Pedro gosta de história.
E tá numa fase em que estuda a história, não agora exatamente, mas já estudou um pouco da história da Segunda Guerra, da história do século XX, e se interessa por esse assunto, se interessa não pela guerra exatamente, mas se interessa pela história, se interessa por história. É o que ele pretende estudar na vida dele. E aí a gente chegou à conclusão de que esse livro seria interessante para ele. E realmente ele gostou, ele leu e antes de mim, ele quis dividir a leitura e conversar comigo sobre isso. E esse incentivo das crianças, deles lerem, é muito importante. E quando a gente consegue que eles leiam, porque não é sempre, por mais que a gente incentive, porque é muito mais difícil quando você é criança, adolescente, ler do que depois adulto, você não tem mais compromisso, ler o que você quer. Então, incentivar ele a ler e ver que ele está lendo alguma coisa que eu acho que é bom, é uma boa leitura, para mim é maravilhoso, me sinto muito feliz quando isso acontece. E com o Pedro, nesse caso aqui, com o Maus deu certo. E com os livros que forem vindo aí, eu vou contando para vocês o que aconteceu. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e se vocês se interessarem, a minha proposta aqui não é exatamente trazer uma resenha do livro, mas sim a minha opinião, como foi para mim. O que me tocou muito nesse livro foi ver que, de uma certa forma, falando desse personagem bem restritamente, gente, não tem como a gente generalizar, mas, de uma certa forma, esse personagem, ele sobreviveu à guerra e aos campos de concentração, porque ele foi soldado, ele foi preso em campos de concentração, esteve em Auschwitz, esteve em outros lugares, participou ele foi mudando de lugar em lugar até ele conseguir ser libertado e a guerra acabar. Então foram muitos anos, né? Ele viveu esse período todo, mas que para ele, durante esse período, pelo menos é o que o livro passou para mim, né? O que eu vi ali, é que a diferença social fez diferença. Para ele, coisas que, por ele ser jovem, então ele foi para a guerra, iniciou, ele tinha por volta dos 30 anos. Então ele ser jovem, porque ele vê os avós da esposa dele serem presos, depois ele vê os pais dele, o pai dele, a mãe acho que já não era viva, mas o pai dele, e o sogro e a sogra serem presos, e sabe que morreram, né, porque já não se teve notícia mais. Então ele não ser tão velho, porque eles iam pegando as pessoas mais velhas, e ele ter força de trabalho, ele ter dinheiro, porque ele era uma pessoa rica, uma pessoa de posse, e ele conseguia trabalhar, então ele conseguia ganhar, ele conseguia negociar com as pessoas, ele conseguia subornar algumas pessoas, alguns soldados. Ele ser muito inteligente, ele falava 3 línguas, e ele tinha uma esperteza, sabe, de fazer negociação, de ficar procurando formas para sobreviver. Ele foi essa pessoa que ele ficou nessa busca de sobreviver. E assim, não dá pra gente generalizar, porque a gente não sabe por que as pessoas sobrevivem. Tem até essa discussão ali entre o escritor, que é o filho, né? E o psicólogo dele. Ele conversa com o psicólogo dele e fala assim, nossa, mas a gente não tem... A impressão que dá, ele mesmo fala, a impressão que eu tenho é que meu pai sobreviveu porque o meu pai é muito esperto. Porque o meu pai conseguia trabalhar com tudo. E o pai fala isso, que ele conseguia trabalhar com tudo. E assim, eu acho que a gente na vida fica procurando explicação. Né? A gente fica procurando explicação. Por que tal coisa aconteceu comigo? Por que tal coisa não aconteceu? Mas a gente não sabe. Não existe exatamente uma fórmula e foi por isso e tá aqui. Não tem, então isso para mim foi uma coisa que me pegou muito
no livro, assim, porque eu ficava, gente, olha isso, ele é mesmo muito esperto, ele é mesmo uma pessoa que consegue negociar, ele conseguia trocar pão por alguma coisa que ele precisava. Então, é uma dinâmica muito interessante e que faz a gente refletir na vida também, né? No quanto a gente precisa batalhar, independente de não estarmos em guerra, que graças a Deus não estamos e que isso nunca mais volte a acontecer, né? E essa mensagem, ela tá, acho que em todos os livros sobre esse assunto, né? É isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Deixem seus comentários, me digam o que vocês andam lendo e até mais. Um beijinho. Tchau, tchau.